Olá, muito boa tarde. Teve por nome COP24 e foi considerada a conferência do clima mais decisiva desde o Acordo de Paris. Nela participaram também portugueses, alguns estão hoje connosco. É o caso da Margarida Alvim, da plataforma portuguesa das ONGDs, também do Pedro Franco, da Fundação Fé e Cooperação, e também Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do Ambiente. Obrigado por estarem todos aqui na companhia do programa Eclésia. Esta Cimeira do Ambiente, que decorreu na Polónia e que, digamos, não terá trazido boas notícias. Começo por si, Nuno Lacasta, que, ao que parece, apresenta-nos uma janela de oportunidade mais curta do que aquilo que se pensava, não é? Para tentarmos inverter as tendências de destruição do planeta, ou seja, há mais trabalho a fazer em menos tempo, o que requer mais atenção e mais empenho por parte de políticas e por parte das atitudes de todos os cidadãos. Sem dúvida, e esse é o grande paradoxo no qual nos encontramos hoje em dia. Isto é, os cientistas estão-nos a dizer que os impactos das alterações climáticas são cada vez mais gravosos e que alguns dos cenários que há uns anos atrás eram teóricos estão-se a verificar dia a dia. Isto é, as alterações climáticas já não são uma ameaça da geração dos nossos filhos, são desta geração. E temos que responder a ela já. Temos até uma janela de oportunidade que alguns dirão na casa dos 10 a 12 anos para respondermos efetivamente a reduzir as emissões de gases poluentes, podemos preparar os países para se adaptarem a tempestades mais violentas, mais frequentes, e esse é no fundo, o grande dilema e o grande paradoxo destas cimeiras internacionais de clima. Neste esforço, não ficam fora dele, nem estão excluídas as organizações não governamentais de desenvolvimento. Margarida Alvim esteve a participar nestes trabalhos também em representação desta mesma plataforma portuguesa das ONGDs e passa por elas grande parte daquilo que se pode fazer, não é? Sim. Dos seus projetos, da sua forma de atuar, na sua ação junto e na proximidade das populações, de tentar mudar um bocadinho mentalidades e práticas. Passa pelas organizações da sociedade civil a vários níveis. Por um lado, acompanhando as comunidades locais e trazendo essas realidades locais que muitas vezes não têm participação nestas cimeiras e nestas negociações, trazendo essa realidade e trazendo alternativas também locais. E, por outro, fazendo a ligação entre essas alternativas e as políticas. E, claro, esse trabalho de grande sensibilização através da educação para o desenvolvimento, aqui em Portugal, nomeadamente, mas a nível europeu, e em ligação com o trabalho que fazemos de cooperação nos países ditos em vias de desenvolvimento, e todos temos aqui um papel a desempenhar, e por isso, sim, a ambição tem que ser grande também do lado da sociedade civil, nomeadamente na articulação com as políticas e com os acordos a que se chegaram e o ponto de situação onde estamos. A Fundação Fé e Cooperação tem também vários projetos a decorrer, implementados no terreno, em vários países. Pedro Franco esteve também nesta cimeira. De que forma é que a Fundação Fé e Cooperação vai agora procurar transpor, não é, para as suas práticas, aquilo que vai construindo, estas determinações que saíram da Polónia? Pois a Fundação Fé e Cooperação tem tido uma crescente preocupação, diria como a maior parte das ONGs em Portugal, com a questão da sustentabilidade. No Departamento de Educação para o Desenvolvimento e da Advocacia Social têm sido vários os projetos também que têm trabalhado estas questões, como por exemplo o projeto Mundo à Mesa, que terminou agora, que trabalhamos a questão de comunidades resilientes, muito ligada à questão da agricultura. E temos agora novos projetos a iniciar, como, por exemplo, o projeto Juntos pela Mudança, e que passa também por isto que a Margarida referiu, de capacitar também os cidadãos para serem vozes das pessoas mais afetadas pelas alterações climáticas. Nuno Lacasta, há aqui um fosso ou algo difícil de transpor, que é entre aquela área da constatação científica, daquilo que aparentemente já todos sabemos,
E depois, aqueles que nos governam, não é? Uma vez mais, na Polónia ficou patente que grandes potências parecem estar renitentes e continuarem a entravar todo este esforço, toda esta urgência. Parece que há um sistemático não acreditar por parte de países importantes e depois disso acaba por, forçosamente, criar dificuldades acrescidas nesta luta que cada vez tem menos tempo, menos anos, não é? Mas nós temos que dissecar muito aquilo que disse, tem verdade aquilo que diz. Por um lado, temos que perceber que cada um tem que fazer a sua parte. Os países, as regiões, as cidades, as comunidades, os cidadãos e as cidadãs. E essa é difícil, porque nós verdadeiramente, se pensarmos, nunca tivemos uma ameaça desta natureza, percebida desde logo, e depois tinha sido objeto de uma resposta global da humanidade. Nunca aconteceu isto. Mesmo a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall, comparado com o que está agora em causa, era uma gota num oceano. E, portanto, a escala é sem precedentes. A humanidade tem que, por isso, se organizar para poder responder a estes desafios. Quando eu falo de cada um tem que fazer a sua parte, o que quero dizer com isto é o seguinte. Por exemplo, a União Europeia, que tem sido, sem sombra de dúvida, a região do mundo que tem estado mais à frente nessas matérias, quer por questões de percepção social, quer, obviamente, também por questões de políticas públicas, já fez a sua cota-parte e comprometeu-se na Polónia que vai, de facto, aumentar o nível de ambição até 2020, tal como prevê, aliás, o Acordo de Paris. E Portugal tinha-o feito, precisamente, 2 semanas antes, com a apresentação do chamado roteiro de neutralidade carbónica, que vai permitir que Portugal consiga ser neutro em carbono, isto é, descarbonize de forma muito profunda a sociedade portuguesa, mas mantendo o crescimento económico, a coesão social até 2050, que, em rigor, é já amanhã, se pensarmos um pedaço, faça certas decisões. De facto, alguns países, e não é, apesar de tudo, novidade nesta matéria, mostraram reticências. Os Estados Unidos já não é a primeira vez. Saíram do Protocolo de Quioto e agora anunciaram sair do Acordo de Paris. Eu creio que aqui o que é importante referir é que todos os dias, nos Estados Unidos, nós vemos as cidades, os Estados, com medidas concretas também para descarbonizar, para reduzir as emissões e para mitigar os impactos das alterações climáticas. Eu estou, por exemplo, preocupado, só para terminar, olha, se calhar porque também a comunidade internacional não começou ainda a escutar e a ler com atenção a encíclica papal, a Casa Comum. De facto, a casa é de todos nós, o planeta em que vivemos, por um lado. Mas, por outro lado, estou preocupado a dizer-lhe com o Brasil, porque era importante, e aproveito a oportunidade de estar neste programa, que as comunidades cristãs brasileiras, que sabemos que são uma base de apoio importante do recém-eleito presidente Bolsonaro, pudessem persuadir a nova administração da importância crucial dessa perspectiva em o Brasil se manter no Acordo de Paris. Não tem nada a perder, não tem nada de facto, só tem a ganhar em fazê-lo. E no fundo é uma mensagem de cada um perceber que pode ter a sua opinião, mas que esta ameaça é global e todos temos que para ela contribuir em termos de respostas. Já no próximo ano, o Papa Francisco vai ter no Vaticano um sínodo sobre a Amazónia. Será uma altura muito... e está a ganhar particular pertinência, até devido à atual presidência do Brasil. Margarida Alvim, é realmente um desafio este, o tentar levar esta percepção das coisas até às decisões políticas, tentar influenciar positivamente as políticas que vão sendo assumidas, para que realmente, através de organizações, através da ação concreta, as coisas possam ir mudando um bocadinho. É um desafio e, se calhar, aparentemente é um desafio simples, porque talvez o que seja mais importante agora, para além da ambição, dentro do quadro que temos, que é bom, se o levarmos a sério, como a União Europeia está a levar e como Portugal está a levar, é realmente ter a preocupação de fazer a ligação entre os diferentes níveis, local, nacional, global, e também entre os diferentes temas, porque muitas vezes, na verdade, o clima deveria estar transversalmente, hoje em dia, em todos os nossos ministérios, setores e na cooperação também. Quando pensamos em cooperação para o desenvolvimento na educação, na agricultura, o que é que estamos a falar em termos de clima? Por isso, eu acho que, até dentro da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, como organizações da sociedade civil e também em articulação com o Estado português e com os países onde estamos, sem dúvida que é simples, mas é complexo, mas é
termos mais espaço de colaboração e de articulação. Muitas vezes falamos do financiamento, claro que também é preciso mais financiamento, mas usar bem o financiamento que temos, acho que é o grande desafio também. Pedro, a FEC, Fundação Fé e Cooperação, tem diversos projetos em curso em países africanos. Por vezes, poderemos pensar que são estas atitudes de cuidar o ambiente parecem ser algo de luxo para quem já vive em condições de vida nos países desenvolvidos, que se pode dar ao luxo de fazer as reciclagem, estas atitudes proativas também de defesa do ambiente, e depois chegamos ao contexto africano, em países onde o subdesenvolvimento está ainda muito acentuado e as pessoas lutam pela sobrevivência. Como é que vocês vão tentando passar para os projetos que têm em curso nestes países, não é? O cuidado da casa comum e este cuidado também pela preservação do ambiente, onde ele também continua a ser, e é tantas vezes posto em causa e dilapidado também no ambiente dos países africanos. Pois eu diria que, na realidade do continente africano, evidentemente não podemos falar de certas mudanças de hábitos que podemos falar aqui na Europa. Estou a pensar, por exemplo, na questão dos transportes. Não fará muito sentido falar em impor carros elétricos, digamos, até porque eles têm problemas que conhecemos e que têm de ser mitigados, como os minerais de conflito, que é uma realidade do continente africano também. Mas falando mais diretamente do que a FEC faz, nós temos bastante interesse nas questões da agricultura, como já referi, e num projeto anterior, o referido Mundo à Mesa, tentámos também dar voz aos pequenos agricultores, que são aqueles que alimentam de facto o mundo. 70% da agricultura no mundo é de pequena dimensão, mas também questões associadas ao land grabbing, à expropriação de terras para exploração de gás natural, por exemplo, é uma realidade em Moçambique e é uma questão que eventualmente gostaríamos de tratar. E penso que é importante não ignorar estas questões e para lá dos pequenos compromissos individuais que podemos assumir enquanto cidadãos, também esta componente de empoderar o cidadão também para dar voz aos mais excluídos é fundamental no nosso trabalho. Nuno? Eu, aliás, acho que isto é muito importante porque nós precisamos de compreender, por exemplo, que hoje em dia muitos dos refugiados que nós vemos a bater à porta da Europa são refugiados ambientais. Se nós pensarmos no Lago Chad, que está a ficar sem água, é compreensível que as populações não possam lá ficar. E temos imensos exemplos de refugiados climáticos crescentemente também no Sudeste Asiático e tudo mais. Ou seja, há zonas do planeta que estão a ter enormes problemas do ponto de vista do ecossistema, por sua vez, literalmente alimenta as pessoas. E as pessoas vão para outros sítios. O erro histórico das civilizações foi não ter ligado o uso dos recursos às consequências, que se calhar não são de amanhã, mas são daqui a uma década ou duas, que provocam na vivência das populações. Não foi fácil porque nós não conhecíamos. Hoje, já conhecendo, temos o dever de olhar não só para o nosso umbigo, mas olhar para as comunidades nesses países, vamos chamar-lhes de origem, e tudo fazermos, porque existe tecnologia, existe financiamento, tem que haver vontade política e sistemas de governança que nos permitam resolver o problema dessas pessoas. Ou seja, combater a alteração climática é o outro lado da moeda de combater a pobreza, a desigualdade e as injustiças que o mundo conhece. Essa mensagem precisa de ser cada vez mais percebida por todos. Sim, queria acrescentar. Também, se calhar, até a partir do meu trabalho com a FEC, neste caso, uma coisa muito interessante que tem vindo a acontecer é que uma colaboração cada vez mais forte entre as conferências episcopais africanas e a Conferência Episcopal Europeia. Não é? Por isso, a esse nível, as comissões municipais trabalham muito a nível de terreno todas estas questões que afetam as comunidades locais, como o que o Pedro estava a dizer, das ocupações de terra. Muitas vezes as comunidades pouco informadas ficam muito vulneráveis nestes processos. Por isso, as comissões municipais a nível regional vão trabalhando também estes temas e na verdade, realmente há aqui um novo espaço também de influência, quer a nível de educação das comunidades, quer a nível de influenciar políticas também de uma maneira mais forte, que não devemos perder agora de vista e incentivar cada vez mais. E vimos aqui o que a Fundação Fé e Cooperação está a desenvolver, mas, e uma vez que a Margarida está ligada a esta plataforma de ONGs, até que ponto é que elas estão
todas, obviamente, cada uma terá a sua especificidade também de atuação e de estar presente, mas até que ponto este é um tema que perpassa e sensibiliza cada uma das organizações neste momento? Claro que também é um desafio para nós, como comunidade de organizações de sociedade civil, falarmos mais uns com os outros, as organizações de desenvolvimento com as organizações de ambiente, e vamos dando passos já de vários anos nesse sentido, para que, de facto, o que fazemos de um lado para apoio social e desenvolvimento não estrague o que se faz do ponto de vista ambiental. Por isso, a resposta tem que ser integral e vamos dando passos nesse sentido. A própria Agenda de 2030 de Desenvolvimento Sustentável também nos ajuda, se a lermos bem, a ter essa ação integrada e integradora. Por isso, é esse também o nosso esforço e em articulação também com os diferentes atores a nível nacional e nos próprios países também. Pedro, como é que é a recepção destes cuidados, ao fim e ao cabo, e destas pequenas mudanças que vão procurando também introduzir localmente, no terreno, por parte das populações locais, muito marcadas pelo que é tradicional, e quando falamos do ambiente africano é assim, que sempre se fez, e os antepassados sempre fizeram assim, e quando é necessário ter cuidado em relação à floresta, não desflorestar tanto, não desmatar tanto, pequenas ações, como é que vão recebendo, como é que se faz esta recepção destes cuidados ambientais que também é preciso passar para as populações? Eu penso que, pela experiência que tivemos do tal projeto Mundo à Mesa, não queria repetir muito, mas penso que é um caso bastante interessante. Os pequenos agricultores em Angola, na região de Kalukamp, onde o documentário foi rodado, mostravam-se muito receptivos a métodos que permitiam, por exemplo, diversificar as culturas e a utilização de novos instrumentos, também com o grande apoio da Caritas de Angola. Portanto, eu diria que há uma vontade de ouvir e de acolher, evidentemente, todas as mudanças que sejam positivas. Sim. E há uma necessidade grande de transferência de tecnologia que está prevista também no âmbito de todos estes acordos de clima, mas que no terreno se sente completamente. Nesta questão da resiliência às alterações climáticas, o facto de terem culturas diversificadas defende muito todas as famílias. E às vezes questões técnicas tão simples que ainda são precisas de melhorar. Ao mesmo tempo, só dizer que estas comunidades também têm muito a ensinar-nos do ponto de vista profundo do que é cuidar da terra. Que nós, a nível... Eles preservaram e tem uma ligação com a terra uma ligação diferente. muito natural e muito... muito responsável. Sim, sim, exatamente, muito responsável. E por isso temos que retomar aqui, pensando numa estratégia de educação para o desenvolvimento e a própria Estratégia Nacional de Educação para o Ambiental, muito esta ligação, religarmos à terra e à comunidade, porque tem um sentido comunitário muito diferente do nosso também. Nuno, Portugal tem feito um caminho interessante e sustentado, ao fim e ao cabo, desde a sensibilização das crianças nas escolas para o cuidado ambiental até às tomadas de decisão a nível político superior. Portugal vem dando a sua cota parte também para este bom desempenho, digamos assim, em termos de cuidado ambiental. Sem dúvida. Aliás, a 3 níveis. Se pensarmos um pedaço, Portugal é hoje conhecido internacionalmente como o país das renováveis. Isto é, nós fizemos uma mudança de paradigma de produção e de consumo de energia nos últimos 10, 15 anos. Primeiro com gás natural, que é menos poluente, mas mais recentemente com energias renováveis, e somos, de facto, um dos países com maior penetração de energias renováveis, que vai, aliás, aumentar para 47% até 2030. Por outro lado, isto também é muito importante, as nossas políticas públicas, lá está, conseguimos criar um consenso social e político e tecnológico e económico e financeiro que nos permitiu, de facto, avançar nestas áreas. Os empregos na área das energias renováveis aguentaram o embate da crise financeira. Isto é, Portugal continua a gerar emprego e não perdeu emprego como aconteceu nas outras áreas, o que significa que há aqui algo nesta economia verde que veio para ficar e que é útil. Por outro lado, aliás, também agora na Polónia, fez-se um ranking que se faz todos os anos dos países mais ambiciosos com melhores políticas e medidas em alterações climáticas. E Portugal, por exemplo, no que diz respeito a políticas públicas nesta área, ficou classificado em primeiro lugar no mundo. Isto não é por acaso. E significa, de facto, que há aqui a necessidade de continuarmos a apresentar políticas e medidas, mais uma vez, de descarbonização, a mobilidade. Nós somos um país que, se calhar, não produz tecnologia de primeira geração,
como uma Alemanha com a Siemens, para dar um exemplo óbvio, mas somos capazes, temos sido capazes de ser uma espécie de tubo de ensaio, de assemblar tecnologias de formas de gestão, como o fizemos na área da água, no saneamento, que era Portugal há 20 anos atrás e o que é hoje, que temos que saber continuar a aproveitar na área das energias, da gestão do território. Nós temos que começar a perceber que é no nosso interesse coletivo, obviamente, gerir a terra, gerir o coberto florestal, para evitar fogos florestais, que são catástrofes. Isso continua a ser uma grande dificuldade porque, em Portugal. curiosamente, a floresta retém carbono, por sua vez nos permite, por essa via, combater as alterações climáticas. É esta ligação de pontas que nós, claramente na área do ambiente, o fazemos há muito tempo, que é importante a sociedade em geral ir começando a perceber essas mesmas vantagens. O roteiro para a neutralidade carbónica que falava há pedaço é exatamente isso, é uma visão para o país na qual podemos continuar a crescer economicamente, podemos até fazer algum equilíbrio e devemos demográfico, porque estamos a perder população, como sabemos, podemos criar valor e despoluir. E temos conseguido essa progressão, digamos assim, num país com poucas condições e poucos recursos económicos, com poucas potencialidades económicas, digamos assim. Tivemos uma crise, uma dívida externa e temos feito, apesar de tudo, as coisas não são incompatíveis. Não é preciso ter muita riqueza para se progredir e avançar no cuidado do meio ambiente. Claro. Soubemos, sobretudo, a dada altura na nossa história económica recente, perceber que apostar nos recursos nacionais, nos recursos endógenos, sobretudo na área da energia, beneficia-nos economicamente. Ou seja, conseguimos crescer economicamente, apesar de todas as vicissitudes. E hoje em dia estamos a ver um pouco também na área do turismo. O turismo que estamos a ter hoje em Portugal, que é de facto crucial para o nosso desenvolvimento e crescimento económico, é um turismo muito assente, obviamente, no território, mas assente também numa visão mais sustentável deste território. E isso é importante, porque quer dizer que como sociedade estamos a mudar. Muito bem. Nuno, Pedro, Margarida, muito obrigado pela vossa presença aqui entre nós. O tempo não nos permite ir mais além, mas ficou o essencial, ao fim e ao cabo, dos desafios que temos pela frente e que todos temos que dar o nosso contributo. Obrigado. Recordo ainda que pelas 22h45 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.